Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam. Esta é uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Eu estou muito contente por você estar aqui hoje conosco, assistindo mais um programa. Estou mais contente ainda por estar conversando com um doutor, digo filósofo também e escritor, que trouxe aqui até esses livros, Fábio Henrique Neri. Vai falar um pouco, ele é um dos coautores do livro História Secreta do Nordeste, que fala um pouco sobre as nossas raízes, nossa identidade nordestina, e vai falar também sobre o livro Matriz Selfie. Sejam muito bem-vindos, Dr. Henrique Neri. Obrigado, Trabalho Neto, pelo convite. Estou aqui para apresentar um pouco das nossas soluções que, ao longo dessa minha trajetória dentro das empresas, eu pude aprender um pouco. E agora estou na idade de repassar um pouco o que aprendi e ajudar as pessoas mais jovens que estão querendo empreender, querendo entrar no mercado, a se nortearem melhor. Isso é muito importante, né? Porque às vezes não, eu digo até grande maioria que querem entrar no mercado, às vezes falta só um toque de conhecimento para fechar aquela cereja no bolo, certo? E ter um pouco de conhecimento de uma pessoa que já passou, às vezes, por crises, né? A pessoa tem que saber gerir as crises. E quando você está entrando no mercado, às vezes não é todo mundo que sabe. E ter um livro informando como evitar a mortalidade da empresa, isso vai ajudar muito. E como é que surgiu primeiro essa inspiração para escrever esse livro? Foi pensando nisso? Sim, eu há 10 anos atrás, praticamente, eu sou oriundo de uma família que viveu do comércio, né? De empreendedores, né? Eu, meus irmãos, começamos a empreender muito cedo. Sempre respirou isso, né? Sempre respiramos isso. Nossa casa era casa e comércio ao mesmo tempo, né? Então, essa atividade está na veia, como se diz no jargão popular. Bem, porém, fomos seguindo nossas vidas, nossas carreiras. Eu sou administrador de empresa de formação e em 2013 fui convidado para ser secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Teresina e na gestão do prefeito Firmino Filho. Naquela época nós fizemos 2 programas que eu achei bastante interessante. Um foi a proporcionalidade de pessoas ao mercado de trabalho, proporcionar isso, né, as pessoas para o mercado de trabalho, principalmente aos jovens, quando nós trouxemos essas várias empresas de call center, né? E a outra foi as políticas voltadas para o micro e pequeno empreendedor, né? Que isso foi transformado em uma outra secretaria de Economia Solidária e tratado isso de forma específica com essa outra secretaria. E uma coisa me chamava muita atenção naquela época, era a quantidade de pessoas que fracassavam nos negócios. Essa percepção já veio desde esse tempo, quando você cuidou direto, né? Isso. Direto na raiz. Eu não via assim com tanta frequência antes de estar como secretário, né? E aquilo me chamou a atenção. Poxa, mas é muita gente perdendo seu negócio, desistindo. E isso aí traz muito sofrimento humano. Não é só técnico, não é só... E isso aí também causa uma desestabilidade em quem está ao entorno dessas pessoas. A família, os parentes, os amigos, né? A própria pessoa é muito afetada por isso, quando ele se sente derrotado. Pois bem, e aí eu digo, quando eu tiver um tempinho, eu vou estudar sobre isso. E logo em seguida, quando eu saí da secretaria, passados 4 anos lá, eu fui fazer um mestrado, né? E
minha linha de pesquisa foi para a mortalidade das empresas. E foi aí que foi pesquisando as causas das mortalidades e vendo que todos os outros países também tratavam disso, como tratavam disso, é que eu observei que o fator interno, o fator psíquico, né, está muito relacionado a como causador disso, né? E eu também estudo psicanálise, estudo um pouco de teologia e também de filosofia. E juntei tudo isso, né? E fui entender o que realmente trazia aquela causa, né? Aí o senhor percebeu que estava tudo conectado. Que estava tudo conectado, né? E tem um fator muito interessante nessa história toda, que quando a gente vai observar no próprio país, por exemplo, o Brasil, independente das crises passadas, os nossos governos criaram muitas políticas que puderam favorecer o micro e pequeno empreendedor, né? A lei 123 da micro e pequena empresa, a questão dos recolhimentos do imposto através do Simples Nacional também foi um favorecimento para micro e pequenas empresas, né? A questão também das próprias políticas municipais de incentivando o micro e pequeno a entrarem nas concorrências, entendeu? Então tiveram muitas políticas, o Sistema S apoiando também, e várias outras entidades. Políticas de créditos também foram abertas para os micro e pequenos empreendedores. Então, nós não tivemos assim um descaso, não. Nós fomos um país onde nós soubemos tratar as nossas pequenas e médias empresas, mesmo porque elas participam muito da nossa economia, né? E de forma de... São os pilares, né? São os pilares da nossa economia, né? E, pois bem, mas, diante dessa situação, a gente observa que ao longo dos anos, a mortalidade não caiu. Uhum. E ela foi acompanhando proporcionalmente ao crescimento dessas atividades, né? Então, se ela era em 2000, vamos supor, 30% das empresas que faleciam nos 3 primeiros anos, ela continuou com esse percentual, né? E eu digo, poxa, o que acontece? Já que houveram muitos incentivos, houveram muitos benefícios para esse segmento, mas continuam morrendo muitas empresas, né? Foi aí que eu me debrucei e fui ver que eu observei isso nas entrevistas que fazia com os empreendedores. Quando a gente perguntava ou identificava qual foi sua causa, você acha que foi sua causa de ter desistido, fracassado ou fechado o seu negócio. E muitos respondiam, não, é porque minha mulher gastava muito, eu não tinha controle, minha mulher gastava não sei o quê, ou então é porque o governo cobrava muitos impostos, ou então é porque a economia desaqueceu, sempre jogando a culpa em fatores externos ou alheios a ele. Aí já entra a psicanálise da relação humana de nunca se sentir culpado, né? Às vezes a vaidade, às vezes tem o que não permite encontrar o erro em si próprio, né? Então, e aí entra um pouco da psicanálise, né? Que também eu tenho uma formação nessa área, e eu digo, bem, isso aí é um caso clássico da censura, né? O que é a censura ou a inversão?
ou então a projeção, é quando você não admite que tem algumas falhas e você esconde isso, né? Aí quando você esconde isso, ela se manifesta em outros aspectos do seu comportamento. Sim. Entendeu? E é nesse caso aí que eu entro, né, com essa nova revelação para o mundo corporativo. Porque como autor, assim, é uma coisa meio que inédita, né? Porque geralmente quando você vai estudar os casos dos sucessos ou dos insucessos, né? Você sempre atribui, e eu agora mesmo estou lendo um livro também ótimo sobre isso, mas sempre atribuindo os sucessos e os insucessos a causas externas. Não, ele conheceu, a pessoa teve sucesso porque conheceu outras pessoas que puderam favorecer isso e por isso ele teve sucesso. Ou então ele começou no tempo certo. Ele começou no tempo certo. Na época que todo mundo ganhava. Isso mesmo. Então, sempre a gente busca, e os autores que estudam esses casos estavam buscando fatores externos para justificar os meios, né? Sim. E eu estou buscando justamente o contrário, eu estou buscando os fatores internos para que eles apontem onde estão as nossas falhas. Sim. E que a gente possa corrigir. Então, isso aqui, este material aqui que eu estou segurando é um manual para o empreendedor, para ele mesmo. Não digamos assim, é para as quatro paredes, é para o interno. Aí a importância, aí nos leva a fazer duas reflexões. Primeiro, vamos lá, a filosófica. Quando nós tentamos entender o que está ao nosso entorno pela nossa perspectiva, essa compreensão, né, é muito importante, porque você olhar para um outro ou para alguma coisa e identificar esse de forma real, como está posto, né? E isso é a percepção, e isso nos leva a identificar o que nós somos, né? E é uma forma de ajudar, é uma forma que a filosofia contribui para isso. Ela nos norteia, né? E até nos coloca em situações de identificar o que nós somos. Sim. A psique. Uma outra coisa, e também a identidade. Sim. E é por isso que a história secreta do Nordeste contribui muito para isso. Por quê? Porque quando a gente fala de história, muita gente não vê essa importância que a história tem na nossa condição humana. Mas a história é uma chave, ou um mecanismo de você se identificar com quem você realmente é. Entendeu? Então, quando eu falo por exemplo, vou dar aqui um exemplo clássico que a gente desconstrói nesse livro. Sim. Nós, como brasileiros, temos o desconforto de olhar para uma história que nos diz que nós fomos descobertos por acaso, que nós fomos descobertos, colonizados por bandidos, e que nossa miscigenação nos trouxe uma identidade fraca. Nesse livro a gente diz não. Não é bem assim. Não. E isso faz com que, se a gente olha para isso e aprende esses 4 conceitos de forma errada, como nós interiormente sabemos o que é verdadeiro, isso gera um conflito. Sim. Identitário. Sim. Entendeu? E se eu tenho um conflito identitário, isso gera muita neurose. Sim.
Conflitos e neuroses. Conflitos e neuroses. Por não estar participando da unidade. Não está participando dessa unidade e da verdadeira causa, da realidade. Porque nós humanos, nós sabemos o que é verdadeiro, o que é falso. Sim. Mas quando nos diz tantas coisas falsas... E repetidamente, nós terminamos na dúvida. E aquela dúvida é o que gera neurose. Paranoia. Entendeu? Pois bem. Então, o que é que a gente vem contribuindo com esse livro? Diz, olha, nós não fomos descobertos por acaso, existia um plano Dom Emanuel. E existia um plano, Dom Emanuel, e também um plano espiritual. Sim. Entendeu? Porque as nossas missões, elas foram financiadas e incentivadas por uma questão religiosa e espiritual. Entendeu? Chegando aqui, as pessoas que vieram, que muitos diziam que eram bandidos, eram mais pessoas, como se chama, com questões políticas. Sim. Não resolvidas pelo sistema atual da época. Ou seja, aquele velho que o pessoal diz assim, quem veio pro Brasil era quem matava e roubava, aí expulsava para cá. Não é bem assim. Não é bem assim. Eram questões políticas. Mais questões políticas envolvidas que as pessoas mandavam como refugiados políticos, né? Sim. E a questão da miscigenação também era uma coisa já prevista espiritualmente, porque existe a questão da humanidade de ser integrada, de ser miscigenada, entendeu? E esse foi um grande valor plantado lá na nossa colonização, porque hoje, se nós somos um país de paz, onde todos os povos são bem acolhidos aqui, entendeu? Isso aí é um valor plantado lá atrás. Então, são aspectos da nossa identidade que nós carregamos e precisamos reconhecer isso como real, para que a gente tenha sanidade. Sim. E isso aí contribui para a nossa verdadeira identidade. Quando eu reconheço quem eu sou de forma real, eu tenho capacidade de decidir o que eu quero e o que eu não quero. Sim. E de questionar isso, né? Mas isso depende da minha condição, né? Da minha verdadeira condição como ser humano e da minha preservação dessa verdadeira identidade, né? E isso aí causa lá, aí nós vamos lá para, mas o que tem a ver com as empresas? Tem muito a ver, porque se eu tenho uma boa identidade preservada, né, eu tenho uma boa capacidade de tomar decisões. Sim. E tenho uma boa condição de mostrar o que eu quero, o que eu não quero. Sim. E de preservar isso. E muitas vezes, quando você vai montar uma empresa, você está calcado em muitas ilusões. Vou lhe dar aqui um exemplo clássico. Determinada atividade está dando certo. Eu vou fazer porque dá certo. Eu vou fazer porque dá certo. Ora, se você não tem experiência com aquilo, se você não tem conhecimento, entendeu? Se você não aprendeu com aquilo, como é que uma coisa... Então, o que isso mostra? Que você não se conhece. Não se conhece. E vou lhe dar outro exemplo clássico também. Fulano tem uma empresa e administra de casa. Eu vou fazer o mesmo. Não é uma ilusão? Não é uma ilusão? Não, fulano fica em casa administrando dinheiro só entrando na conta. Eu vou fazer igual fulano. Então, o que eu quero mostrar... E o que tem a ver a psique com a filosofia e com as empresas é que a nossa condição humana, né, quando a gente está fora da realidade,
a gente fica nesse devagar. Sim. Num nevoeiro. Num nevoeiro sem saber que rumo tomar. Sim. Né? E o que não faz tomar rumos mais coerentes? Quando vem o autoconhecimento. Sim. Olha, nós temos hoje grandes problemas sendo formados e montados quando as pessoas dizem, olha, você é capaz de fazer tudo. Eu digo, não, você pode se preparar para fazer tudo. Mas aí depende muito do que você, da sua condição, como é essa preparação e o que você vai fazer. Sim. Entendeu? Mas tem muita gente vendendo esse jargão de que tudo é possível. Não. Dentro de que você trabalhe, o que você é, as condições que você tem, né? E o que você quer fazer da sua vida, né? Suas decisões, né? Onde é que nós podemos encontrar o livro Matriz Self para vendas? O livro está na Amazon, né? Está nos sites aí de venda de publicações e é só apertar lá no... Que chega em casa, né? Que chega em casa. Então, vamos fazer aqui uma linha do tempo, então. Eu quero empreender. Beleza, sou jovem, vou entrar pequena, média empresa, talvez virtual, talvez num ponto. Eu não posso pecar em pensar assim, fulano tá fazendo, tá dando certo para ele, eu vou fazer igual. Não podemos pecar assim, temos que entender a necessidade, porque a gente também tem que entender assim, né? Primeiro a gente tem que olhar pra gente. Olhar pra gente, isso. Quais são os meus sonhos? Isso. Quais foram as minhas vocações, o que eu gostava de fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de realizar. Sim. Tudo isso vai contribuir para essa análise. Eu vou lhe dizer assim, começar aqui pelo primeiro questionamento. Sim. Quais são minhas vocações? Sim. Né? O que eu gostava de estudar? Tem que ser a primeira pergunta. O que eu gostava de fazer? O que eu gostava de estudar quando criança ou quando eu jovem? O que eu gostava? Quais são as matérias mais simpáticas à minha percepção, né? Então, caminho por aí. Se você tem já uma formação, se já foi ali para medicina ou para engenharia, para arquitetura, ou qualquer uma que seja, para administração, para história ou filosofia, entendeu? Geralmente associar o que você já tem de aprendizado com o que você gosta, e aí você associa o que você vai empreender. Por isso que é importante a gente falar de identidade, né? Por isso, a identidade formada desde as raízes, da ascendência. Isso. As suas influências. Entendeu? Porque às vezes assim, por exemplo, eu sou filho de um comerciante. Eu tive a influência, mas poderia ser que eu gostasse de outra coisa. Da medicina, e queria seguir carreira ali. E aí sim, com aquela minha vocação, eu pego e vou empreender naquela área, né? Tirando um pouco essa questão de fulano está fazendo isso, está dando certo, eu vou fazer também. Até uma forma espiritual de você dizer, você está só almejando aquele patamar, não é? Você está só almejando aquela riqueza material que o fulano tem, não é uma questão que você se identifica, não é porque você quer realmente entrar de cabeça, é assim, fulano tá vendendo moto e tá rico, eu vou vender moto também, e pronto. Não é bem isso, porque ali empreender é trabalho. Sim. E trabalho é dedicação. Aí vamos também quebrar o misticismo do empresário de home office, de casa, em que monta o ponto, mas vai administrar em casa. Como é que é isso? Bem, nós temos, e isso frustra muito as pessoas, justamente porque tem a falsa ideia ou ilusão de que empreender seria montar um negócio e ficar rico sem ter que trabalhar.
Só o dinheiro entrando na conta. O dinheiro entrando na conta e as comprando facilidades. carro, E as cidades. Não. Empreender requer esforço. E é um dos pontos que são analisados da matriz Self. São 4 pontos que são analisados da matriz Self, né? Que é o conhecimento, que eu já falei aqui, da gente ter um conhecimento, um prévio conhecimento do que vai fazer, né? É o que é o SAPS, que é o S da matriz Self, que é o conhecimento. O E, que é de effort, que é de esforço. É preciso dedicação, é preciso esforço, é preciso sair da cadeira e realizar, né? O lead, que é lidar com as situações, que aí é ação, ação pura. É preciso ter muita ação ao empreender, né? E o F, que é de feeling, que é de sentimento. É preciso querer. Sim. Aí vem a vontade, entendeu? Porque se essas 4 questões elas estiverem desassociadas, e aí é que vem um método da matriz Self, é justamente isso. Ela observa nessas 4 questões o que tem a dissociação, entendeu? Se, por exemplo, eu tenho muita vontade de montar alguma coisa, mas tenho pouca ação... Aí a balança quebra, né? Aí desregula. Se eu tenho muita ação e não tenho muita vontade, da mesma forma. Se eu tenho ação, vontade e não conheço, quebra também, né? Então, são essas coisas que a gente precisa quebrar. Esse mito, essa falsa ideia de que empreender é ficar rico de maneira fácil. E até mesmo quebrar também, porque tem que entender que a empresa é como a casa. Você não deixa faltar comida em casa, você vai deixar faltar algo na empresa, porque tem empreendedor que pensa assim, eu não vou tirar do meu dinheiro para bancar isso aqui da empresa, não. Aí chega a pessoa e tem que falar, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. A pessoa quer o dinheiro, não entende que o dinheiro é da empresa, que tem que estar lá, que tem que... não pode faltar uma coisa. Teve o Rei da Moto, eu entrevistei aqui, e ele disse isso também, outros empresários que eu disse assim, eu falo, rapaz, inclusive ele mesmo fala muito isso, porque a empresa dele, ele diz, a empresa foi minha casa, eu morei, dormi no ponto, tal, etc. Então é saber que você pode passar 3 anos vivendo aqui, comendo seu feijãozinho de arroz, tal, normal, fazendo. Daqui a uns 3 anos, aí sim, você vai comprar seu carro, você vai não sei o que, e isso. Não é abriu, já comprou o carrão, já não sei o que, já... Pode até você encontrar uma mina dessa. Sim. Pode, existe essa possibilidade. Mas não é o comum. Não cai na ilusão. Não cai na ilusão, isso não é comum. O comum é você conhecer o que você quer fazer, tentar o máximo de experiência naquilo, né? É você se esforçar muito, né? É você agir, né? E vem a vontade, é você querer aquilo, né? Sim. Então isso é preciso ser observado. E isso é uma condição interna do seu interior, né? Você precisa reconhecer isso. Se você busca isso fora, você busca, logicamente, por exemplo, eu sou médico, eu vou empreender na medicina, vou montar uma clínica. Lógico que eu tenho que ver minhas convicções, minhas habilidades e tudo. Você também tem que ver a disponibilidade de tempo, de esforço que precisa fazer isso. Eu estou querendo isso para minha vida, né? Ou Sim. Não, eu quero uma coisa menor, uma coisa menos complicada, porque às vezes... Então isso é a realidade, é buscar isso. E o que nós observamos, que muita gente entra na falsa ideia de que eu não preciso me esforçar, que eu não preciso conhecer, que eu não preciso agir, eu vou ficar de home office, como você entendeu? E
não tenho vontade nenhuma de fazer aquilo. E aí é por isso que as empresas... Aí que cai no engano. Aí cai no engano, mas o engano vem da falsa ideia. É aqui, ó. Então é por isso que a matriz Self, ela entra com essa proposta, né? Pé no chão. De pé no chão, de reflexão, para poder você decidir, né? Ou então ela faz essa análise depois que você está dentro. Porque muita gente às vezes entra com essas falsas ideias e depois que está dentro se frustra muito, né? Eu estou cansado de entrevistar pessoas, empresários, empreendedores dentro de um negócio, frustrado com o seu próprio negócio. Com o seu próprio negócio. E sem saber onde está a sua falha. Eu estou frustrado porque se foi eu que montei isso, se foi eu que fiz, se foi não sei o quê, mas eu não estou realizado. Então vamos observar onde isso acontece, em que aspecto da sua vida, para a gente poder corrigir. Mas isso aí é uma autorreflexão, um autoconhecimento, né? E aí vai, por isso que eu estou em fase de implantação desse produto, que ele funciona como um diagnóstico, né? É um hemograma. De uma autorreflexão para a gente corrigir em que pontos isso pode ser corrigido. Porque também, da forma como está as análises dos perfis também, tem muita coisa sendo vendida aí que não entrega o que prometeu. Que engana mais do que a própria cabeça da pessoa. É isso às vezes, mesmo, né? Que engana mais do que... se isso for possível, né? Então, essa técnica eu desenvolvi, venho desenvolvendo há 10 anos, mas com base científica, fundamentada... Casos reais, fundamentada em pesquisas científicas. E agora eu estou testando ela no mercado, né, que é uma outra abordagem. Começando agora. Ainda não tenho isso... Um case. Não, assim. Eu tenho vários cases, mas eu tenho num formato científico e agora eu estou levando para um formato comercial, mercadológico. E como é que por exemplo, empreendedor novo, jovem, quero entrar nessa, beleza, consegui minha identidade, sei que quero empreender nisso, como é que eu faço para quebrar essa minha inexperiência? Porque eu vou entrar com essa inexperiência, tomar muito tapa, receber muita realidade ainda, e como é que eu faço para quebrar essa ilusão? Qual é o fator, aquele fator estopim entre a ilusão e a realidade? Pronto, é a ação. Então, veja bem, eu estou num banco de uma universidade. Estou fazendo um curso de engenharia. Eu só vou me sentir engenheiro quando eu for lá para a obra. Se a minha vocação é de fazer obra, se é de calcular, se eu começo a trabalhar. Então, a diferença se chama trabalho. Entrar em ação. Então, tudo que você pretende fazer ou realizar, para aquilo sair da fantasia, porque enquanto estiver só nas ideias, você vai estar no engano. Porque a ideia confunde, engana muito. Quando é que você vai sair do engano e entrar na realidade? Quando você agir. A diferença está aí. Então, é no trabalho... na faculdade da vida. É na faculdade da vida, é na ação. Por isso que muitas pessoas... Por exemplo, meu pai teve só o ginásio. Ele não entrou na faculdade. Mas ele foi um homem que prosperou no comércio.
Porque ele entrou em ação. E na ação você aprende muito. O que é que aconteceu de uns tempos para cá? Nós começamos a, como sociedade, interpretar que só o estudo era suficiente. Não é. O estudo só é suficiente quando ele entra em ação, quando ele é aplicado. Quando materialmente. Materialmente aplicado. E é aí onde você aprende. E o jovem tem e procura e precisa fazer isso. Eu me assusto quando eu, nas nossas empresas, vou entrevistar os jovens e pergunto: o que você tem de experiência? Não, eu só estudei. Jovens de 21, 22 anos e que começam a procurar algum trabalho depois de 22, 23, 24, 25 anos. Quer dizer, ele está só no mundo das ideias. Sim. Né? Quando ele começa, um jovem aprendiz com 16 anos, ele já trabalhando em alguma coisa, ele já começa a agir. E essa ação é que nos coloca na realidade da vida. Pé no chão. Pé no chão. Pé no chão. E aí as pessoas acham que, assim, só o estudo é suficiente. Não, não é. Só o estudo não é suficiente para nada. Enquanto ele não estiver experimentando, ele vai estar no mundo das ideias. E o mundo das ideias tem muita fantasia. Sim. E o mercado de trabalho é pesado. E é diferente. O mercado de trabalho é horário, é esforço, é dedicação, é resiliência, é enfrentar os problemas, é resolver os problemas. E isso aí precisa ter pé no chão e estar dentro da realidade para você tomar as decisões certas. O papo está muito bom, estamos chegando aqui próximo ao fim do nosso programa. Eu estou aqui achando muito bacana todos esses ensinamentos que eu estou também aprendendo e aprendendo junto com você. Eu vou abrir agora para as considerações finais para o nosso amigo Dr. Fábio Henrique Neri, para que ele possa falar um pouco sobre as outras obras também, se quiser divulgar outras obras, falar um pouco sobre mais a Matriz Self, falar sobre também a História Secreta do Nordeste. Fique à vontade para dar suas considerações finais. Eu comecei esse estudo procurando entender um pouco da causalidade da mortalidade das empresas. E eu vi, e hoje eu concluo, e foi justamente nesses 10 anos que eu estou fazendo isso, né, que nós temos saídas desde que encontramos ou nos deparemos com a realidade de tudo. E que a grande nossa dificuldade hoje como sociedade, né, é justamente essa, é identificar o que é falso e o que é verdadeiro das coisas. E esse método ajuda a fazer essa identificação, né? Porque muitas coisas que nós enxergamos como real são falsas e muitas coisas que seriam falsas são realidade, que nós chamamos e damos o nome disso de inversão, né? Então, quando a gente procura corrigir essas ideias falsas e essas trazendo para a realidade, a gente vê que isso aí é um caminho. E esse caminho se chama trabalho. Então, tudo que a gente for fazer, é preciso a gente ter a consciência que é através do trabalho é que a gente encontra a realidade. E não ficar na divagação de ideias, porque isso traz muitas distorções e nos coloca em mundos fantasiosos. Então, o nosso propósito é que, através do trabalho,
a gente chega à realidade das coisas, aos fatos, e a gente possa ter uma vida melhor. Muito obrigado, Dr. Fábio Nery, pelas palavras. Obrigado também a quem está aí assistindo conosco mais esse episódio. Lembrando que você acabou de assistir Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado.